Hoje, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai interditar a travessia de balsa ali na BR-319, no rio Curuçá, num daqueles trechos ali onde a ponte desabou. Foram 2 pontes, um deles vai ser interditado. Samara Maciel é quem chega ao vivo diretamente do Porto da Ceasa para trazer todos os detalhes. Bom dia, Samara. Oi, Rose Luiz, bom dia para vocês também, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o Manhã no Ar. Nós estamos aqui no Porto da Ceasa, né, porque aqui é por onde esses veículos vão ter acesso ali à região do Careiro da Várzea, Careiro Castanho, para seguir pela BR-319. Essa interdição ela começou por volta das 5 horas da madrugada, de acordo com o alerta que foi divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT. E essa interdição ela deve continuar até as 10 horas da manhã. Mas, por enquanto, nós não temos nenhum reflexo aqui no Porto da Ceasa, né? Até porque a travessia aqui da Ceasa para chegar na Várzea, ela está em torno de 1 hora de deslocamento, né? Ainda há pouco até confirmei essa informação aqui com os operadores das balsas. Eles disseram que algumas viagens, elas demoram até 1 hora e 20 minutos para, de fato, você chegar lá na Várzea, né? Ainda tem um deslocamento até chegar na região do Curuçá, que é onde a interdição, de fato, está concentrada. O Departamento Nacional de Infraestrutura disse que essa interdição ela é justamente para que a equipe possa avançar nas obras de recuperação da ponte sobre o rio Curuçá. Por isso que eles decidiram fazer interdição total, não só de veículos, mas também de pedestres, até o horário que eu citei anteriormente, até as 10 horas da manhã. Então, a gente tem essa expectativa agora de que o avanço das obras, de fato, saia do papel, né? Porque nós já acompanhamos ali que uma construtora foi contratada no primeiro trimestre de 2023 e era um contrato emergencial para executar os serviços, só que, de fato, nós não vimos nenhum andamento. A obra ela ficou parada em 39% na região do Curuçá e em 20% na ponte sobre o rio Altaz-Mirim. E agora, com essa interdição, como eu falei, cria-se uma expectativa principalmente de quem mora em comunidades nas proximidades dessas 2 pontes, nessa em específico, que é a ponte sobre o rio Curuçá. E a gente fica agora na expectativa para saber se de fato nós teremos um resultado mais rápido, algo mais visível, para que de fato os moradores sejam beneficiados, os motoristas também sejam beneficiados, porque hoje a travessia nessa região está sendo feita por balsa também. Na seca, nossa, nós mostramos a dificuldade que foi para alguns veículos trafegarem nessas regiões onde as obras estão paralisadas há meses. Lembrando que as pontes sobre os rios Curuçá e Altaz-Mirim, elas caíram em 2022. E somente agora nós estamos vendo essa preocupação em, de fato, finalizar as obras para recuperar esse acesso. Um acesso muito importante aqui do estado do Amazonas. Nós mostramos na seca como foi o trabalho, principalmente desses motoristas de veículos pesados nessa região. E realmente foi algo muito complicado, algo muito sofrido. E olha, Rose Luiz, você que está assistindo aqui o Manhã no Ar, eu conversei já com 2 motoristas desses veículos de inflamáveis que nesse exato momento entram na balsa e eles disseram que não estão sabendo de nenhuma interdição. Então pode ter certeza que eles vão ser pegos de surpresa quando atravessarem e de fato chegarem lá na ponte sobre o rio Curuçá, porque nem pedestre está passando. Então lá nós teremos uma fila com certeza de veículos de passeio e principalmente de veículos pesados, carretas, pessoas que estão trazendo insumos aqui para a capital e aqueles que já estão retornando aí para as suas devidas casas, para os seus devidos estados. A gente continua acompanhando, esse é o cenário aqui no Porto da Ceasa, o trânsito fluindo normalmente, nós não temos congestionamento e às 10 horas a interdição será encerrada. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Samara, por essas informações. São informações importantes e que muita gente está sabendo agora porque nós estamos noticiando aqui no Manhã no Ar. Não tem uma placa, não tem ninguém avisando na travessia, não tem um comunicado para essas pessoas que estão aí no Porto da Ceasa agora de que vai acontecer essa interdição lá na BR-319. É só um ponto. Mas esse um ponto causa um estrago em termos de pessoas que vão deixar de ir para suas viagens, motoristas com mercadoria que vão ter que ficar enfileirados ali até essa balsa ser colocada novamente para fazer essa travessia. Vamos lembrar que como o rio está mais cheio agora,
Quando o rio está seco, ela consegue ficar como se fosse uma ponte, né, ligando um local ao outro. Mas, quando o rio está cheio, tem que fazer de fato a travessia. E aí demora muito. Vai ter um prejuízo, sim, principalmente nesse tempo que se leva para chegar de um local a outro. Me surpreende muito essa questão de darem andamento a essa obra, que não é fácil de ser realizada, né, justamente em época de cheia. Que a gente costuma ver esse cenário de vamos acelerar a obra no tempo de seca, que é onde dá para se trabalhar melhor. Bom, eu não estou aqui querendo também, né, atrasar a questão para quem mora nessa região, mas é principalmente pela questão logística, né? Principalmente por essa questão logística. Também não sei, Rosiane Chagas, se essa paralisação ela vai acontecer porque existe a possibilidade de fazer a travessia pelo rio, né? Então, acredito que seja essa a situação, no momento que a gente vai vendo as imagens do nosso querido Mário Marcelo Oliveira, ali já do Porto da Ceasa, inclusive. A gente lembra bem, são anos que essas obras elas não tiveram andamento, só dá para finalizar uma obra que se começou. Eu não consigo nem dizer que de fato começou essa obra, porque foram poucos os avanços ao longo dos últimos anos e compromete a logística, não só de quem trabalha às margens da BR-319, mas quem mora nessa região e precisa fazer o deslocamento de mercadoria também e de compra aqui na cidade de Manaus, Rose. Imagens aéreas do Porto da Ceasa, a gente trouxe agora a Samara de baixo, né, mostrando a movimentação, agora a gente tem essa imagem do alto, ao vivo. Tem algumas balsas ali que já estão enchendo para fazer essa travessia, mas o que vai acontecer é aquilo que a Samara já disse para a gente. Os carros vão ficar enfileirados, porque durante o dia de hoje a travessia ali no Rio Curuçá, na ponte que caiu sobre o Rio Curuçá, vai estar interditada. Estou imaginando aqui as pessoas que vêm de Nova Olinda, de Altazes, da região do Careiro Castanho, de comunidades como Careiro da Várzea, Altazes Mirim, o próprio distrito do Purupuru também, as pessoas que trafegam para vir para Manaus, fazer uma consulta médica, fazer algum exame, resolver a vida. Como é que fica? Vão atravessar de lancha, vão fazer aquele processo de baldeação que a gente chama? Fica um carro de um lado e aí atravessa na barquinha, na canoa e do outro lado pega outro veículo para poder chegar no Careiro, na Vila Gutierrez, para poder atravessar para o Porto da Ceasa. Quer dizer, é uma logística tremenda. As pessoas que estão no interior já passam uma dificuldade todo dia e a gente ainda percebe que com relação à infraestrutura a gente ainda tem muito que avançar, principalmente aprender com os países desenvolvidos. Em outros países como o Japão, por exemplo, isso aí já tinha sido resolvido há anos. Né? Aconteceu um acidente, em meses a situação já estava resolvida. Aqui a gente sabe que a coisa caminha devagar, burocraticamente, lá se vão quase 3 anos desde esse acidente. Agora que a gente está tendo assim um pequeno avanço com relação à construção dessas pontes. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!